Imagina que, no instante exato do teu nascimento, alguém te entrega uma ampulheta. Não é um relógio qualquer. O vidro é opaco na parte superior, pelo que nunca, sob nenhuma circunstância, consegues ver quanta areia te resta. A única coisa que consegues ver com absoluta clareza é o fino fio de areia a cair para a câmara inferior, segundo a segundo, minuto a minuto. Essa areia não é pó. É a tua vida. É a tua energia vital. A tua capacidade para amar, para construir, para pensar e para experienciar o milagre da existência. Agora, imagina que à medida que cresces, um grupo de homens de fato impecável se aproxima de ti e te faz uma oferta que parece inofensiva, até atraente. Dizem-te: sabemos que não sabes quanta areia tens, mas propomos-te um acordo. Se nos deres os melhores grãos da tua areia todos os dias, durante as horas em que o sol brilha mais forte, damos-te em troca uns pequenos papéis coloridos. Com esses papéis, poderás comprar comida para sobreviver e talvez uma caixa de metal com rodas para que possas voltar aqui mais rápido amanhã e dar-nos mais areia. Tu, como a imensa maioria das pessoas, aceitas o acordo. Acreditas que é a ordem natural do universo. Sentes-te até agradecido por teres alguém que queira comprar a tua areia. Tenho 94 anos. Vi cair muita areia. E hoje estou aqui para te dizer, com a frieza dos números e a urgência de quem já vê a sua própria Câmara Superior quase vazia, que esse acordo é a maior fraude jamais perpetrada contra a humanidade. Pronunciei uma frase muitas vezes ao longo da minha carreira. Tu lá has visto impressa em t-shirts baratas, em canecas de café que as pessoas levam para escritórios cinzentos ou em imagens motivacionais na internet. A frase é: se não encontrares uma maneira de ganhar dinheiro enquanto dormes, trabalharás até morreres. As pessoas leem essa frase, acenam com a cabeça, sorriem e depois voltam para a sua secretária para continuar a teclar para outra pessoa. Não percebem. Acreditam que é uma frase motivacional concebida para as fazer sentir bem. Não é uma frase motivacional. É um aviso matemático. É uma sentença de morte financeira. É a descrição forense da armadilha mais perigosa do mundo moderno. Bem-vindos ao que o Charlie Munger e eu sempre chamamos, em privado, a armadilha do empregado. A maioria de vocês que estão a ver este vídeo agora mesmo, independentemente do quão inteligentes sejam ou do quão duro trabalhem, estão a cometer o erro número 1 no mundo dos negócios. Estão a vender o único ativo em todo o universo que não se pode fabricar, comprar, nem recuperar. Estão a vender o vosso tempo. Acordam quando o despertador vos grita, entram num veículo, conduzem através de um trânsito infernal para um edifício que não é vosso e sentam-se lá durante 8, 10 ou 12 horas. Em troca da entrega irrevogável de um bloco maciço da vossa ampulheta, alguém no departamento de contabilidade transfere-vos um certificado de valor chamado cheque de pagamento ou salário. Acreditas que isto é normal? A televisão diz-te que é normal. Os teus pais disseram-te que era normal e sentiram-se orgulhosos quando conseguiste aquele primeiro contrato. Acreditas que é assim que o mundo funciona? Mas garanto-te que no mundo dos ultra-ricos, nas salas de reuniões onde o capital é realmente alocado e se tomam as decisões que movem o globo, este comportamento não é considerado trabalho duro. É considerado uma loucura matemática. É considerado servidão voluntária. Por que é que o vemos assim? Porque o tempo é um inventário estritamente finito. E a matemática do inventário finito é brutal. Imagina que és o dono de uma pequena loja no teu bairro. Tens uma prateleira, mas por alguma restrição mágica, só pode colocar 24 artigos nessa prateleira por dia. Nem mais um. Assim que abres as portas e os clientes entram, podes vender esses 24 artigos. Se tiveres muita procura, vendê-los-ás rápido. Se melhorares a embalagem, talvez possas cobrar um pouco mais por eles.
Mas assim que vendes o artigo número 24, a tua capacidade de gerar rendimentos desliga-se completamente. Chegaste a zero. Não importa se há 1000 pessoas a fazer fila lá fora da tua loja, com notas na mão, a implorar para comprar. Não tens mais nada para vender. O teu rendimento está fisicamente bloqueado pelo teu inventário. Essa loja é a tua vida como empregado. Esses 24 artigos são as tuas 24 horas do dia. Tens um teto de vidro impenetrável sobre a tua cabeça. A sociedade engana-te, fazendo-te crer que podes quebrar esse teto se simplesmente estudares mais ou conseguires um diploma mais prestigiado. Então vais para a universidade, endividas-te e tornas-te num cirurgião ou num advogado corporativo de elite. Parabéns! Agora podes cobrar 500 ou até $1000 a hora. Inflacionaste drasticamente o preço de cada artigo na tua prateleira de 24 horas. Sentes-te bem-sucedido, conduzes um carro alemão e vives numa casa com colunas à entrada. Mas continuas a ser exatamente a mesma coisa. Um trabalhador glorificado e muito bem pago que opera sob uma falha matemática intransponível. Porque se amanhã adoeceres, se fores de férias, se decidires que queres passar um mês com os teus filhos, ou se simplesmente te cansares e deixares de trabalhar, o dinheiro deixa de fluir no milissegundo em que as tuas mãos param de se mover. A máquina desliga-se. És uma bateria humana. Produzes energia enquanto te estás a descarregar, mas não tens um motor próprio. Parque 1. A correia transportadora industrial e a morte do instinto. Isto não é um acidente. Quero que entendas isto com absoluta clareza. Porque quando descobres como o sistema foi desenhado, deixas de te culpar e começas a procurar a saída. A mentalidade do empregado não nasce contigo. É um software que te foi instalado à força. Vejamos de onde vem esta programação. Vem de uma correia transportadora industrial gigantesca, aqui, com grande eufemismo, chamamos Sistema Educativo Moderno. Pensa retrospectivamente nos teus anos de escola, desde que tinha 5 anos até te graduares na universidade. Se honesto contigo, mesmo, para que é que te treinaram realmente durante essas 20.000 horas da tua juventude? Treinaram-te para seres um livre pensador? Para descobrires o teu gênio interior? Não. Foram desenhados para te treinar na arte da docilidade. Treinaram-te para te sentares numa carteira, quieto e em silêncio, durante 8 horas por dia, preparando-te biologicamente para suportar o cubículo de escritório. Treinaram-te para memorizar instruções à letra e repeti-las no exame, punindo severamente qualquer desvio criativo do manual. Condicionaram-te pavlovianamente ao som de uma campainha que te indicava quando podias comer, quando podias brincar e quando devias voltar ao trabalho. E o mais humilhante de tudo, treinaram-te para teres que levantar a mão e pedir autorização a uma figura de autoridade simplesmente para satisfazer uma necessidade biológica como ir à casa de banho. Treinaram-te para teres um medo absoluto do fracasso. Na escola, se falhares num exame, dão-te um F vermelho, que te marca como defeituoso. Mas no mundo da criação de riqueza, no mundo do capitalista, o fracasso é simplesmente o processo de iteração. É a recolha de dados. Se não consegues suportar falhar, nunca poderás criar nada novo. Ao incutir-te o terror do fracasso, o sistema educativo garante que nunca assumirás os riscos necessários para seres dono do teu próprio negócio. Acima de tudo, treinaram-te para seres um cumpridor de tarefas, um mecanismo que recebe uma ordem de cima e a executa para baixo. Deixa-me dizer-te claramente, essas não são as habilidades de um dono, de um líder ou de um investidor. São as especificações técnicas para montar um trabalhador perfeitamente complacente. O sistema escolar público, tal como o conhecemos, foi desenhado conceitualmente na era da Prússia e adotado durante a Revolução Industrial nos Estados Unidos e na Europa. Os capitalistas daquela época não precisavam de filósofos.
Precisavam de soldados que não questionassem as ordens e trabalhadores fabris que chegassem a horas e não se queixassem das condições. Precisavam de converter uma nação de agricultores e artesãos independentes numa massa homogénea de trabalhadores dependentes. Nunca, em nenhum nível da tua educação básica, te foi ensinado a pensar como um capitalista. Ensinaram-te a ler um balanço patrimonial? Ensinaram-te a diferenciar um ativo que coloca dinheiro no teu bolso de um passivo que te tira? Ensinaram-te a identificar o fosso econômico, moat, de uma empresa? Ensinaram-te a usar a dívida de forma inteligente como alavanca, leverage, em vez de como uma corda ao pescoço para comprar televisões? Ensinaram-te a construir um sistema automatizado que continua a funcionar quando tu não estás na sala? Claro que não. Se te ensinassem isso, o sistema ficaria sem mão de obra barata para operar as suas fábricas e as suas folhas de cálculo. O sistema ensina-te uma única coisa: como te tornares numa engrenagem altamente especializada dentro de uma máquina colossal cuja propriedade e dividendos pertencem a outra pessoa. E no dia em que te graduas, pões uma toga, tiras uma foto a sorrir com a tua família e entregam-te a trela definitiva, a corrente de ouro, a coleira de obediência. Chama-se o salário mensal. O meu bom amigo, o pensador e matemático Nassim Taleb, disse uma vez uma frase que deveria estar esculpida em pedra em todos os centros financeiros do mundo. Ele disse: os 3 vícios mais prejudiciais e difíceis de curar na vida humana são a heroína, os hidratos de carbono e um salário mensal. Ele tinha toda a razão. Um salário não é simplesmente uma transação financeira. É um narcótico. É uma droga de design. Age como um gotejamento intravenoso constante de morfina econômica que adormece sistematicamente a tua ambição e anestesia o teu espírito de sobrevivência. A armadilha do salário funciona porque explora o desejo humano fundamental pela certeza. Dá-te a ilusão psicológica da segurança. Quando és um empregado, sabes que, aconteça o que acontecer no mundo, se conseguires arrastar-te até a tua secretária e fingires estar ocupado, no dia 15 e no dia 30 de cada mês, cairá uma quantidade exata de dinheiro na tua conta bancária. Essa previsibilidade sabe bem. Sente-se quente, baixa os teus níveis de cortisol, permite-te endividar-te para comprar uma casa a 30 anos e um carro a 5 anos, porque contas que essa droga continua a fluir. Mas é essa mesma previsibilidade que destrói os teus instintos. Destrói a tua capacidade de caçar. No mundo natural, a metáfora é perfeita. Pensa num lobo selvagem nas montanhas. O lobo nunca sabe de onde virá a sua próxima refeição. Pode passar dias sem comer. Por essa mesma razão, o lobo mantém-se em alerta máximo. Os seus sentidos são aguçados. É rápido, é estratégico, aprende a ler o vento, a prever o comportamento da sua presa, a adaptar-se às tempestades de neve e a caçar em alcateia. Mantém-se com fome, e essa fome mantém-no vivo e letal. Agora, olha para um cão domesticado, um cão de raça, fechado numa gaiola de ouro ou no quintal de uma casa rica. O cão sabe com absoluta e inabalável certeza que às 6 da tarde o seu dono abrirá um saco e encherá a sua tigela de aço inoxidável com comida nutritiva. O que acontece ao cão? Dorme 16 horas por dia. Engorda. Os seus músculos amolecem. Se abrires a porta da gaiola e o soltares na floresta, morrerá de fome numa semana, porque os seus instintos de caça foram apagados por anos de conforto garantido. A maioria das pessoas na força de trabalho moderna são cães domesticados que vivem numa imensa gaiola com ar-condicionado. Trocaram a sua liberdade soberana, o seu potencial ilimitado de gerar riqueza, por uma tigela de comida regular garantida. Mas aqui está a armadilha mortal da gaiola. O pesadelo que a maioria descobre quando já é demasiado tarde. O dono da gaiola, a corporação, o mercado,
pode decidir, unilateralmente, sem aviso prévio, deixar de te alimentar. Vimos isto repetidas vezes. Vejo em cada recessão econômica, em cada ciclo de pânico financeiro. Vejo agora mesmo com a ruptura implacável da inteligência artificial e a automatização corporativa. O empregado. Leal. Aquele homem ou mulher que fez tudo certo segundo as regras da escola, que baixou a cabeça, não fez perguntas, não causou problemas e vendeu os melhores anos da sua vida, a sua juventude e a sua energia a uma corporação durante 30 anos. De repente, um conselho de administração a milhares de quilômetros de distância decide que precisam de cortar 5% das despesas operacionais para subir o preço da ação $2. E numa manhã de terça-feira, este empregado leal recebe um e-mail do Departamento de Recursos Humanos ou é chamado a um escritório de vidro. Está despedido. Este homem tem 55 anos. Os seus filhos estão na universidade. Faltam-lhe 15 anos de hipoteca. E a tragédia revela-se em toda a sua magnitude. Não tem ativos reais em seu nome que lhe gerem dinheiro. Não construiu nenhum sistema. Não tem um moat pessoal. A única coisa que tem nas mãos é uma folha de papel chamada Curriculum Vitae, um documento que basicamente diz: sou muito bom a obedecer e a seguir ordens complexas. E o horror é que sai para um mercado moderno onde já ninguém precisa, nem quer, dar-lhe essas ordens. As suas habilidades estão obsoletas ou podem ser substituídas por um jovem na Índia por 1/10 do preço ou por um software por custo zero. Esta é a anatomia do desastre, a tragédia inevitável de vender o teu tempo. Vender o teu tempo funciona maravilhosamente, até ao preciso instante em que deixa de funcionar. E quando a música para, quando o gotejamento de morfina é cortado de repente, a queda não é suave, é catastrófica. Acabas nos teus anos crepusculares, a época que deveria ser para desfrutar dos juros compostos da tua vida, a implorar para voltar a entrar na gaiola, porque nunca aprendeste a sobreviver na floresta. Se a correia transportadora industrial e o sistema educativo construíram as grades da tua gaiola de ouro, o código fiscal e as políticas dos bancos centrais fabricaram o cadeado de titânio que te mantém lá dentro. Para desinstalar o sistema operativo do empregado do teu cérebro, não basta sentir-te motivado. Tens que entender a aritmética fria, dura e implacável que opera contra ti cada segundo do dia. Tens que olhar nos olhos do monstro matemático da servidão moderna. Não te peço que amanhã de manhã entres no escritório do teu chefe, atires os papéis ao ar e te demitas num ímpeto de raiva e rebeldia. Isso é o que faria um amador impulsivo. E os capitalistas não somos emocionais, somos calculistas. O teu trabalho atual é o teu principal investidor anjo. É o fluxo de caixa que financiará a tua fuga. Mas o que precisas mesmo de fazer hoje, neste preciso instante, é renunciar à mentalidade de empregado. Tens que ver o tabuleiro de xadrez tal como ele é, não como te disseram que era. Lição 1. A penalização fiscal, o imposto sobre a ignorância financeira. Se pegares no Código Tributário dos Estados Unidos ou no de qualquer país industrializado do mundo e o leres com a lupa de um investidor, verás que não é um simples documento de cobrança. É um mapa do tesouro e, ao mesmo tempo, é um manifesto da luta de classes escrito pelos donos para os donos. A mensagem que o governo emite através das suas leis fiscais é clara como cristal. O governo quer desesperadamente que sejas um investidor, um criador de empresas, um alocador de capital. E pune com uma severidade brutal aqueles que decidem ser simplesmente trabalhadores assalariados. Como posso afirmar isto com tanta segurança? Observa as taxas de imposto e, mais importante ainda, observa a sequência da extração. Se fores trabalhar amanhã e ganhar $100 vendendo o teu tempo, és submetido à taxa de imposto mais alta, confiscatória e agressiva de todo o espectro legal. Pagas
o imposto sobre o rendimento federal, o imposto estatal, o imposto sobre a folha de pagamento, as deduções da Segurança Social e o Medicare. E aqui está o insulto final. O governo tira sua parte antes que o dinheiro chegue às tuas mãos. O teu empregador atua como o cobrador de impostos do Estado. O governo não confia que lhe pagues no fim do mês, por isso confisca 30 ou 40% da tua energia vital na própria fonte. Tu ficas com as sobras e com essas sobras deves tentar alimentar a tua família, pagar a tua hipoteca e tentar, quase milagrosamente, poupar algo. A sequência do empregado é: ganha, paga impostos e depois tenta viver com o que resta. Agora, olha como eu opero, ou qualquer dono de ativos. Eu faço meu dinheiro através de ganhos de capital, apreciação de ativos e dividendos. Sento-me numa cadeira em Omaha, leio relatórios anuais, aloco capital a empresas excelentes e deixo que o tempo faça o trabalho pesado. Quando esses investimentos geram riqueza, o governo tributa-me a uma taxa drasticamente mais baixa. Por vezes, é exatamente metade da taxa marginal que paga um médico, um engenheiro ou um operário da construção civil. Há uns anos, fiz uma declaração que enfureceu muita gente nos corredores do poder político. Disse publicamente que a minha secretária, que trabalha no escritório ao lado, paga uma taxa de imposto efetiva mais alta do que eu, um dos homens mais ricos do planeta. Os apresentadores de televisão pensaram que eu estava a fazer um bluff ou a fazer uma declaração política partidária. Não estava a fazer o bluff de todo. Estava a confessar. Estava a revelar-te à luz do dia as regras do jogo. A sequência do capitalista é radicalmente distinta. Ganha, gasta, reinveste, deduz despesas operacionais, deprecia ativos e depois paga impostos apenas sobre o lucro líquido restante. As leis fiscais recompensam quem assume riscos, quem cria infraestruturas, quem providencia habitação e quem investe a longo prazo. Se te mantiveres na grelha do empregado, estás a escolher voluntariamente jogar o jogo da riqueza no modo de dificuldade pesadelo, com pesos atados aos tornozelos. Lição 2. O atraso da inflação. O ladrão invisível na noite. Se os impostos são o assalto à mão armada em plena luz do dia, a inflação é o ladrão invisível que entra em tua casa à noite. Não leva o teu dinheiro físico, mas rouba metade do seu valor enquanto dormes. A inflação é o assassino silencioso e o predador alfa da classe trabalhadora. Quando a economia cambaleia, ou quando os políticos precisam de financiar déficits massivos que não conseguem cobrir com impostos, recorrem à impressora. Os bancos centrais injetam trilhões de dólares fiduciários no sistema. Todos sabemos que isto faz com que os preços subam. Mas aqui está o segredo macabro que a elite financeira compreende e que o trabalhador médio ignora. Os preços não sobem para todos ao mesmo tempo. Existe uma assimetria temporal na distribuição do novo dinheiro, conhecida como o efeito Cantillon. Os preços dos ativos sobem primeiro. O dinheiro recém-impresso flui diretamente para os mercados financeiros. A bolsa de valores dispara até alcançar máximos históricos. Os bens imobiliários comerciais e residenciais ficam mais caros. As terras agrícolas duplicam seu valor. Os ricos, que já são donos destes ativos, enriquecem instantaneamente e sem esforço. O seu património líquido inflaciona como um balão de ar quente, protegendo-os do golpe. Depois, numa segunda fase lenta e dolorosa, esse excesso de dinheiro infiltra-se na economia real de consumo. Os preços no consumidor começam a escalar. O pão no supermercado custa mais. O galão de gasolina esvazia-te a carteira. O custo do aquecimento da tua casa no inverno torna-se um luxo. E sabes o que é absolutamente a última coisa a subir de preço em toda a cadeia econômica? O teu salário. Na teoria macroeconômica, os salários são o que chamamos
pegajosos, sticky. São inflexíveis em alta. O da empresa onde trabalhas não acorda uma manhã, lê no Wall Street Journal que a inflação está em 8% e corre para os recursos humanos para dizer: Deem a todos um aumento de 8% hoje mesmo, para que as nossas famílias não sofram. Isso não acontece. O dono do capital espera. Espera meses, espera um ano, talvez 2 anos, utilizando a inércia corporativa e o medo do desemprego a seu favor. Quando finalmente te sentas na avaliação de desempenho e te concedem um generoso aumento de 3%, felicitando-te pela tua lealdade, a inflação real já te roubou 10% ou 15% do teu poder de compra nos últimos 24 meses. Estás numa passadeira rolante que anda para trás. Estás a correr uma maratona, onde alguém afasta a linha de chegada 1 quilômetro por cada passo que dás. Enquanto dependeres de um salário linear para combater uma inflação exponencial, estarás a financiar silenciosamente o enriquecimento dos donos de ativos com a tua própria perda de qualidade de vida. Lição 3. A assimetria do linear versus o exponencial. O prego final no caixão. Este é o conceito que, uma vez que o internalizas, faz com que seja biologicamente impossível que voltes a ver o teu emprego da mesma maneira. É o prego final no caixão da armadilha do empregado. A diferença física entre a matemática linear e a matemática exponencial. Vender o teu tempo é um exercício de matemática linear estrita. A equação é inflexível. 1 hora da tua vida equivale a 1 unidade de pagamento. 10 horas da tua vida equivalem a 10 unidades de pagamento. Se queres ganhar o dobro do dinheiro este ano, a física exige que trabalhes o dobro do tempo. Mas como discutimos com a metáfora da loja e da prateleira, esbarras no muro de tijolos biológico. Não podes trabalhar 25 horas por dia. Não te podes clonar a ti mesmo. Isto significa que, por definição, o teu rendimento tem um teto máximo absoluto e intransponível. É matematicamente impossível criar uma riqueza geracional maciça simplesmente vendendo tempo, porque ficarás sem tempo físico para vender muito antes de alcançares a liberdade. Mesmo os profissionais mais de elite, cirurgiões que cobram fortunas por operar, deixam de ganhar dinheiro no momento em que as suas mãos começam a tremer pela idade ou pelo cansaço. A riqueza real, a que muda o destino das famílias durante séculos, é exponencial. Não está atada ao relógio biológico, não dorme. Quando eu compro uma empresa excelente, não preciso de estar fisicamente na sala de jura. Reuniões para que a empresa cresça. Se sou dono de uma porção da Coca-Cola, essa empresa está a vender literalmente milhares de milhões de latas e garrafas todos os dias, em mais de 200 países, cobrando dinheiro em todas as moedas do mundo. Essas transações ocorrem enquanto eu estou a dormir placidamente em Omaha, enquanto estou a ler um livro ou enquanto estou a jogar bridge à tarde. A Apple vende iPhones em lojas de Tóquio, Paris, Londres e Nova York ao mesmo tempo, a cada segundo. O trabalho foi feito uma vez no design, mas a venda replica-se milhões de vezes. O capital multiplica-se a si mesmo. O tempo apenas se consome. Se não conseguires atravessar o abismo que separa o ganho linear do ganho exponencial, estarás condenado a remar contra a corrente até que os teus braços já não consigam segurar os remos. Parte 3. A psicologia do cheque de pagamento e as algemas de ouro. Para que uma armadilha seja verdadeiramente eficaz, a vítima não deve aperceber-se de que está presa. De facto, a armadilha perfeita é aquela que a vítima defende e protege. As corporações e o sistema financeiro dominaram a psicologia humana até converter o emprego assalariado numa gaiola tão confortável que as pessoas lutam para entrar nela e aterrorizam-se com a ideia de sair. Analisemos como sequestram a tua mente. Lição 4. A heroína do dia 15 e do dia 30.
A neurociência ensina-nos que os seres humanos estão programados desde a pré-história para procurar padrões e evitar a incerteza. O desconhecido na savana africana significava a morte por inanição ou por predadores. Por isso, o nosso cérebro adora a segurança previsível. Quando consegues um emprego e te dizem que receberás um cheque de pagamento exatamente a cada 2 semanas, nos dias 15 e 30 do mês, ocorre algo poderoso na tua química cerebral. A recepção desse dinheiro pontual ativa uma libertação maciça de dopamina. Envia um sinal de calma profunda à tua amígdala. Estás a salvo. Tens comida garantida. Tens abrigo. Não precisas de sair para caçar no frio. Podes relaxar. Com o passar dos meses e dos anos, esta previsibilidade cria uma dependência psicológica idêntica à dependência química. Começas a organizar e a estruturar cada aspecto da tua existência em torno desse gotejamento intravenoso. Vais ao banco e, apoiado pela promessa desse cheque futuro, endividas-te. Compras uma casa com uma hipoteca há 30 anos que exige que esse gotejamento não pare. Compras um carro a crédito que exige esse gotejamento. De repente, o silêncio entre um cheque e outro aterroriza-te. O simples pensamento de perderes o emprego causa-te ataques de ansiedade, porque o teu nível de vida inflacionado colapsaria em semanas. É exatamente assim que funciona a dinâmica entre um traficante de droga e um viciado. O sistema, o dealer, dá-te apenas o suficiente para poderes sobreviver, pagar as tuas dívidas e continuar a regressar ao cubículo na segunda-feira de manhã. Mas nunca te paga o suficiente para que possas libertar-te, comprar a tua autonomia e ir-te embora. Mantém-te num estado de inanição lucrativa. Lição 5. A medalha de ocupado. No ecossistema do empregado, existe uma cultura tóxica que equipara o movimento ao progresso. Nos escritórios modernos, estar cronicamente ocupado, correr de uma reunião inútil para outra, responder a e-mails às 3 da manhã e estar estressado é usado como uma medalha de honra. É um símbolo de estatuto. No meu mundo, no mundo dos donos de capital, estar constantemente ocupado não é um sinal de sucesso nem de importância. É um sinal de alerta vermelho. É um indicador de falta de foco e de uma profunda preguiça mental. Se olhares para o meu calendário, ou se alguma vez tivesses olhado para a agenda do meu falecido sócio Charlie Munger, ter-te-ias escandalizado. Verias dias inteiros completamente em branco. Pareceria o calendário de um homem que está reformado há 40 anos. Nós não estamos ocupados a correr de um lado para o outro. Estamos a pensar, estamos a ler, estamos a avaliar. A mentalidade do empregado diz-te que a atividade física ou administrativa é igual à produtividade. Dizem-te que se estás a suar, deves estar a trabalhar no duro. A mentalidade do dono sabe que o pensamento estratégico é igual ao valor. Se passares todo o teu dia, desde o amanhecer até ao anoitecer, a cortar madeira freneticamente com um machado enferrujado para demonstrar ao teu chefe como és trabalhador, estarás demasiado exausto e ocupado para te sentares em silêncio a desenhar uma motosserra. O empregado corta madeira. O dono desenha a ferramenta que corta 1000 árvores por hora. Lição 6. A armadilha da validação social e as algemas de ouro. As grandes corporações são gênios da manipulação psicológica. Os departamentos de recursos humanos sabem perfeitamente que não te podem pagar o valor intrínseco real que trazes para a empresa. Porque se o fizessem, as margens de lucro dos acionistas desapareceriam. Então, como te mantém motivado, leal e a trabalhar horas extraordinárias sem te pagarem o que vales? Pagam-te com uma moeda alternativa, barata para eles, mas irresistível para o teu ego. Pagam-te com estatuto. Outorgam-te um título elegante. Nomeiam-te vice-presidente associado de operações estratégicas ou diretor sénior de sinergias. Dão-te um escritório com janela. Permitem-te imprimir esse título pomposo num cartão de visita brilhante
e o mais importante hoje em dia, permitem-te colocá-lo no teu perfil do LinkedIn, para que os teus antigos colegas de universidade o possam ver e sentir inveja. Estes títulos corporativos não custam absolutamente nada à empresa em termos de capital real. São fumo, mas significam o mundo inteiro para o teu frágil ego humano. Esse título faz-te sentir importante nos jantares de família. Dá-te uma identidade. Mas aqui está a verdade brutal, fria e matemática que deves assimilar. Esse título não é um ativo. Não podes vender o teu título de vice-presidente para pagar a universidade dos teus filhos. Não gera dividendos. Não podes transferi-lo no teu testamento. É um passivo emocional. São algemas de ouro. Mantém-te acorrentado a uma cadeira corporativa porque tens terror de voltar a ser um ninguém sem esse título pomposo atrás do teu nome. Quando eu tinha 30 e poucos anos, tomei a decisão de fechar a minha sociedade de investimento privada. Tinha o melhor historial de Wall Street. As pessoas de Nova York pensaram que eu tinha enlouquecido. Estava a afastar-me do epicentro do prestígio global. Estava a afastar-me das festas exclusivas e da validação do establishment financeiro para me recluir na aborrecida cidade de Omaha, Nebraska. Mas não me importava um boi com o placar externo. Não me importava com a validação da multidão. Importava-me o meu placar interno. Sabia que para construir o meu próprio império sob as minhas próprias regras, tinha que estar disposto a parecer um Zé Ninguém, um agricultor excêntrico aos olhos da elite de Nova York durante uns anos. Sacrifiquei o prestígio a curto prazo para poder viver como um rei indiscutível, dono absoluto do meu tempo e do meu capital durante o resto da minha vida. Se queres escapar da armadilha do empregado, vais ter que te divorciar da necessidade de impressionar os outros com o teu cargo. Terás que estar disposto a matar o teu ego corporativo para dar à luz a tua autonomia financeira.